O Cerrado ele tem uma importância estratégica na proteção dos recursos hídricos brasileiros. Não é por acaso que esse bioma leva o nome de Caixa d'Água do Brasil, porque aqui nós temos, digamos assim, a alimentação hídrica do nosso país. E, por outro lado, é um bioma com características particulares, como a biodiversidade particular e, ao mesmo tempo, com uma cultura associada a esses recursos naturais, né? A cultura dos serratenses. E, quando se junta tudo isso, a gente sabe o prejuízo que é, em termos ambientais, em termos econômicos e culturais, a destruição do cerrado. Aliás, a ciência já está mostrando que nós estamos com um retardo das chuvas, sobretudo ali naquela região do Mato Piba, em 50 dias, em função da destruição do cerrado. Por isso que, além do esforço que já estamos fazendo para proteger a Amazônia, nós vamos fazer planos para todos os biomas brasileiros, e o que já está em andamento agora, depois do PP-CEDAM, é o PP-Cerrado, Plano de Prevenção do Controle do Desmatamento do Cerrado. Se continuar o ritmo de destruição do cerrado que a gente tem até hoje, nós vamos comprometer as metas de redução de emissão de CO2 do Brasil. Quando nós conseguimos reduzir desmatamento, a gente consegue reduzir de uma forma incrível as emissões de CO2. Mas quando você consegue em um bioma, a tendência é que haja uma pressão em relação ao outro. Por isso que a abordagem agora ela tem que ser integrada. As ações terão que ser para todos os biomas, para que não haja esse vazamento, como a gente já identifica em relação ao cerrado. Perde a expectativa em relação à expansão da fronteira predatória na Amazônia, e isso aumenta no cerrado. Agora, do ponto de vista da mudança do clima, do ponto de vista do equilíbrio hídrico, ele é igualmente fundamental. Mas mesmo que não tivesse, digamos, o estoque de carbono, e tem um estoque de carbono enorme no cerrado também, mas mesmo que não tivesse, igualmente deveria ser protegido pela importância que tem ser um bioma particular, como é o caso do Pampa, por exemplo, que tem uma biodiversidade incrível e que vem sofrendo uma pressão igualmente muito grande. Olha, eu acho que a solução para que a gente possa preservar os biomas, preservar as comunidades, proteger a biodiversidade, evitar a emissão de CO2 que aumenta cada vez mais a temperatura da Terra e, ao mesmo tempo, manter empregos, qualidade de vida, ter segurança alimentar, é fundamental que se tenha uma economia diversificada. E a diversificação da economia passa também pela diversificação das atividades agrícolas. Você tem que ter um lugar para o gerazeiro, para o serratense, ao mesmo tempo para o agricultor familiar, para as comunidades extrativistas, para o agronegócio, que deve caminhar na direção de não mais se expandir sobre as áreas que ainda não foram desmatadas. Deve aumentar a produção por ganho de produtividade com as inovações que já estão comprovadas, né? Os sistemas agroflorestais, eles são importantes, né? Todo esse descobrimento que a Embrapa foi fazendo, né? Das atividades agro-silvopastoris, né? Lavoura pecuária, agora mesmo o Plano Safra já vai ser utilizado como a base de transição para o que a gente chama, né, de Programa ABC, que é o Programa Agricultura de Baixo Carbono, que pressupõe tanto o cuidado para que a atividade agrícola não seja, digamos, um vetor de mais emissão, mas que seja capaz de proteger o solo, proteger os recursos hídricos, proteger a biodiversidade. O Brasil tem um compromisso no mais alto nível de prioridade com a agenda do clima. O presidente Lula estabeleceu que o enfrentamento da mudança climática é uma prioridade do governo. Por isso mesmo que ele está comprometido, e estamos comprometidos com desmatamento zero para o Brasil, não é só para a Amazônia, porque o nosso maior vetor de emissão é o uso da terra.
E, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando, né, na questão climática, olhando para outros setores. O Brasil está com o olho na questão de como vamos reduzir emissão no setor de energia, no setor de transporte, como vai ser feita a redução de CO2 em todos os setores, né, inclusive na indústria, que não é só a gente, digamos, reduzir CO2, é como fazer isso evitando os efeitos indesejáveis dessa mudança, criando um novo ciclo de prosperidade que possa combater as desigualdades, melhorar a vida das pessoas, mas com sustentabilidade, com o critério de justiça climática, de combate ao racismo ambiental, porque a agenda do clima, ela virou um espaço de confluência para muitas políticas e para muitas formas de abordagem, inclusive a questão de gênero, porque é sobre as mulheres também que recaem as maiores consequências da mudança do clima. Então, quando a gente pensa essa abordagem, você olha para os biomas e olha para os setores também. A ideia de justiça climática é não ter uma abordagem do problema da mudança do clima levando em conta só os aspectos físicos, mas também aspectos de natureza política, de natureza social, cultural e ética, em função exatamente de que os grupos mais vulnerabilizados, e eu costumo dizer vulnerabilizados e não vulneráveis, porque ninguém é ontologicamente vulnerável, mas as pessoas pretas foram vulnerabilizadas, mulheres vulnerabilizadas em função do machismo, as pessoas pretas em função do racismo, as pessoas indígenas, a população LGBTQIA+, todos aqueles que foram vulnerabilizados, as consequências da mudança climática, dos eventos extremos, recaem de uma forma muito mais prejudicial sobre essas pessoas. Quando você vê as enchentes, quem são as pessoas que estão nas encostas? São as pessoas pobres, são as pessoas pretas, são as mulheres chefes de família. Então, pensar a justiça climática é ir além de mudar a nossa maneira de fazer, mudar a nossa maneira de ser e não sermos injustos com aqueles que emitiram menos, se beneficiaram menos das transformações, né, nos sistemas naturais e hoje pagam o maior preço em relação aos efeitos negativos da mudança do clima. As populações tradicionais, os povos indígenas, eles têm uma contribuição em várias dimensões. A primeira delas é o modo de vida, um modo de vida de baixo impacto. A segunda é em relação aos conhecimentos que eles têm associados aos recursos naturais. É uma cultura milenar que utiliza os recursos, conhece esses recursos e podem nos ajudar, em muitos casos, a fazer o caminho de volta para nos tornarmos mais resilientes. E um outro aspecto da contribuição das populações indígenas tem a ver com elas terem sido capazes de preservar as áreas que nós temos hoje preservadas. 80% das áreas com florestas existentes no mundo, 80% das áreas que têm maior quantidade de biodiversidade são exatamente aquelas que estão sob o domínio dos povos originários no mundo inteiro. A figura da mulher, a contribuição da mulher tem muito a ver com o feminino. Esse feminino que aborda de uma forma não voltada para o domínio do objeto, desse corpo, que é o corpo da Terra, de uma forma a destruir esse objeto. Eu acho que isso é o que evoca muito a contribuição do feminino, essa dimensão do cuidado, do uso com sabedoria, de ter mais facilidade para fazer as coisas coletivamente. Essa contribuição é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Eu acho que a forma masculina, cartesiana, que nos trouxe até aqui, ela precisa ser superada. E é a hora de entrar em jogo esse olhar do feminino. A agricultura na cultura indígena dos povos tradicionais está muito associada às mulheres, né? O cuidado com a roça,
o cuidado com as sementes, o cuidado com a armazenagem desse fruto produzido está muito associado às mulheres indígenas, às mulheres seringueiras, às mulheres gerazeiras, às quebradeiras de coco. Então, esse modo de ser e estar no mundo, né, das mulheres e a relação que elas têm com a terra, ainda mais quando são mulheres desse universo das populações tradicionais, é muito forte e ensina muito.